Como é que foi? Alguma coisa? Tá gravando. Beleza. Gravando então. Então tá bom. Então vamos começar como se fosse agora, tá bom? Então, bom dia, galera do 1M1 e do 1M2. Então nós vamos falar aqui agora, né, dando uma sequência aí, sobre os módulos 44 e 45. Eu acho que para nenhum de vocês que eu digo 1M1 e 1M2, deixa eu me recordar aqui, a gente não fez com ninguém, né, o combinado meu com o Weber, aí a gente não fez o módulo 42, né? Porque o módulo 42, ou galera do 1M2, o Weber fez com vocês? Acho que não, né? Não, professor, não fez. Não, né? Ele já foi para 43 direto. Foi. O combinado era isso mesmo. Por quê, galera? Só para vocês não ficarem tensos, então, também. Para a galera do 1M1, eu já expliquei ao vivo hoje na sala. Para a galera do 1M2, a gente não conseguiria também acabar a apostila se a gente tivesse feito 42, tá bom? Então, a gente está fazendo 44 e o 45 agora. Na quinta-feira, o Weber faz o 46 e na terça a gente encerra 47 e 48. Beleza? O 42, ele era só teoria, só exercício, perdão, e tinha até uns exercícios lá que estavam meio fora de lugar, que você precisaria da teoria que você viu depois do módulo 43 de transmissão, lá, aquele física da bicicleta. Beleza? Então, se alguém quiser alguma coisa do 43 depois, entre em contato comigo ou entre em contato com o Weber e a gente passa a resolução dos exercícios. Combinado? Então, vamos lá. Módulo 44, a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton. Na verdade, a gente começa a apresentar as leis de Newton, certo? E aí, então, nós vamos falar aqui sobre a primeira lei de Newton. Mas, na verdade, para a gente falar já de cara, né, sobre a primeira lei de Newton, a gente vai ter que falar sobre alguns outros conceitos aqui que a gente não pode confundi-los antes. Mas vamos lá. Primeiro, essas leis de Newton, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Já tenham uma noção delas aí do ensino fundamental. Beleza? O que eu vou explicar para você, basicamente, como eu expliquei, como eu ensinei, a minha filha sabe, minha filha hoje ela não é muito mais nova que vocês, né? Minha filha vai fazer 14. Acho que deve ter alguns de vocês aí esse ano que fizeram 15, ou vão fazer 15 ainda, né? Então, pouquinha coisa mais nova só com vocês aí, tá? Mas minha filha, acho que ela sabe inércia desde uns 4, 5 anos, alguma coisa. Eu quase apanhei da minha esposa por conta disso. Ela ganhou um vestidinho uma vez, e aí ela pegava, ainda bem que a gente não está na sala, senão você ia falar para eu ficar rodando que nem minha filha rodava lá, mas você vai conseguir ter a ideia aqui. Vou dar um giro na minha cadeira aqui. Tá? Ela ganhou um vestidinho, aí eu estava lá na casa da minha sogra, né? Todo mundo, esposas, crianças e tudo mais, e eu estava no quarto com os meninos, e ela estava na cozinha lá com a minha sogra, com a minha esposa. Aí ela veio para mim e falou assim: papai, olha meu vestido. E girou. E a hora que ela girava, o vestidinho dava aquela armada, sabe? Eu falei: que lindo, filha. Sabe por que seu vestido faz isso? Por causa da inércia. Aí ela falou assim: ah, é? Falei: é. Ela voltou, virou para minha esposa, eu só escutando, né? Aí ela virou para minha esposa e falou assim: mãe, olha o que meu vestido faz. Ele faz isso por causa da inércia. Aí eu só escutei o tamanquinho da minha esposa, assim, vindo com aquele ódio. Você não vai começar a ensinar física para essas crianças logo cedo, não sei o que lá, tal, vai virar todo mundo monstrinho, né? Enfim. E aí eu peguei e falei para ela, falei, não, mas tem que aprender desde cedo. Aí ela voltou para mim: papai, mas o que é inércia? E aí eu fui explicar para ela, falei assim: filha, inércia é o seguinte, a hora que você tenta fazer, se eu tiver até uns 4 anos atrás, um pouquinho mais, até começo de 2017 eu era cabeludão.
Se eu girasse assim, ó, com o meu cabeludão, o que ia acontecer com o cabelo? O cabelo também arma, sim ou não? Por quê, galera? A hora que a gente provoca esse movimento circular para alguma coisa, o corpo quer fazer alguma curva? Não quer. Tanto que a gente viu na semana passada, a gente estava discutindo aquela cinemática vetorial, aceleração centrípeta e tudo mais, o que acontecia? A gente precisa ter, para fazer curva, uma chamada aceleração centrípeta. Para ter uma aceleração, eu preciso ter uma força. Sim ou não? Então, não é uma tendência natural dos corpos fazerem curva, ok? Então, essa tendência aqui, ó, do que estava acontecendo, né, do que estava girando, a hora que você provoca o movimento do vestido, do seu cabelo, do seu braço, de qualquer coisa, eu vou fazer com o braço aqui, ó, por exemplo, a hora que eu faço isso aqui para virar, ó, eu não forcei meu braço para abrir. Eu não estou fazendo força para levantar meu braço. Estou com o braço relaxado, certo? Eu estou simplesmente provocando um movimento de rotação. Mas qual que é a tendência do meu braço, gente? A hora que eu começo a me movimentar. Ele quer seguir essa tendência aqui, ó. Você lembra do exercício lá do Pedro girando a pedra, semana passada, que eu falei, eu não vou girar aqui porque eu vou acertar alguma coisa com o meu tênis, certo? Eu te mostrei até que o meu pêndulo lá, eu tirei meu tênis, né? Eu acabei tirando semana passada, certo? Aquilo é a tal da inércia, beleza? Então, a gente só tem que tomar um tinguinho de cuidado para a gente não confundir o que é a primeira lei de Newton com a inércia propriamente dita, porque a primeira lei de Newton ela é chamada de princípio da inércia. Princípio não, né? Princípio. Beleza? Por que ele me corrigiu, mas não colocou certo assim. Certo? Então, a gente tem esse tal dessa primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. Então, vamos lá. Vamos discutir separadamente aqui, galera. Primeiramente, então, o que é a inércia? Tá? A inércia, ela é uma característica intrínseca dos corpos. O que significa essa palavra difícil? É intrínseca. Significa que é do corpo e não depende aonde ele está, certo? Essa característica intrínseca dos corpos, aí, então, seria basicamente o seguinte, ó, ela vai ser uma tendência. No chat aí tá tudo certo, né? É uma tendência em... Nossa, tá difícil o acento hoje, hein? Putz, é uma tendência em manter a velocidade vetorial. Por que a gente vai falar da velocidade vetorial? Porque a gente já falou que vetor são 3 características, certo? Módulo, direção e sentido, que na verdade a gente falou que quando a gente fala de uma grandeza vetorial, o termo mais correto não é módulo, é intensidade, beleza? Então, da velocidade, a gente teria a intensidade, a direção e o sentido, beleza? O que significa isso? Que um corpo, se ninguém atuar nele, ele não vai mudar a velocidade dele. Nem o valor dela, nem a... Eita, falhou. Nem a direção, sim ou não? Não mostrei para vocês na semana passada aquele site da empresa lá que eu estou trabalhando agora, com os satélites, para a gente ver o período, certo? Como é que um satélite mantém uma velocidade daquela lá? A gente pega lá uns satélites que tem uma velocidade de 30 mil quilômetros por hora, velho. Isso mesmo, não falei errado, não. 30 mil quilômetros por hora. Porque ele tem que dar uma volta na Terra em cerca de 1h30, a 800 quilômetros de altitude. Tá? Então, você tem ali, ele vai percorrer cerca de 45 mil quilômetros em 1h30. Daria, então, 30 mil quilômetros por hora.
Como que ele está girando ali? Inércia. Mas por que ele faz curva? Gravidade. Então, eu tenho uma força puxando ele para o centro da trajetória dele, mas eu não preciso ter um motor nele constante ali, certo? Porque ele tem essa velocidade e essa velocidade vai se manter por inércia, porque 800 km de altura você praticamente não tem mais nada de ar, tá? Beleza? Então, ele vai se mantendo ali pela inércia. Então, ele mantém uma velocidade, né, de certa forma retilínea, constante, só que ela só não é retilínea mesmo porque está fazendo uma curva, porque eu tenho uma força, a aceleração centrípeta que está atuando ali vai ser perpendicular só à velocidade. Beleza? Então, essa é a tal da inércia. Aí tem outra coisa que a gente acaba confundindo, já vai ter que aparecer aqui, que é massa. Alguém consegue me falar o que é massa de um corpo, por favor? Pode falar. Provavelmente você vai falar errado, o que vai ser ótimo, porque aí você não esquece mais depois. Vai, fala comigo, rapidão. Fala, fala, fala. Vai, eu coloco no chat, ninguém vai ver. Vai procurando a apostila. Ninguém? Vão me dar gelinho mesmo, só porque tá gravando? Ah, Múcio, é que é difícil, cara. A hora que você perguntou, assim, parecia que tava fácil de responder, só que eu falei assim, peraí, Fala, o que fala que eu aí, o que você falo? vai falar? Ah, não sei, professor. Eu juro que eu não tô conseguindo nem formular uma frase, pra você ter ideia. Juro, juro, juro. Não é Tá. sacanagem, não. Então, eu vou falar errado primeiro, que muita gente tem uma noção, certo? Tem a impressão que é um preconceito. Tem uma galera que acha que massa de um corpo é a quantidade de matéria de um corpo, ou que ela seja minimamente, diretamente proporcional a essa quantidade de matéria. Da onde que vem isso aqui? Seria basicamente o seguinte: eu tenho uma massa agora, certo? Aí eu vou tomar um gole de água. A minha massa não acabou de aumentar? Aumentou, moça, porque agora você tem mais matéria, você consumiu um H2O, certo? Então, eu aumentei o número de moléculas do meu corpo, eu aumentei a minha massa. Daí que vem essa ideia errada, beleza? Por quê? Porque vocês já viram lá a tal da tabela periódica, lá com a galera da química? Vocês já viram uma grandeza chamada massa molar? A massa molar é a massa que eu vou ter em 1 mol de uma determinada substância. Já viu isso ou não? Isso é novidade para você. Sabe o que eu estou falando? Novidade, novidade. Novidade ou tristeza? Que seria basicamente o mol. Vocês também não sabem o que é, então, Uh-uh. não? Então vamos pegar uma determinada quantidade qualquer. Depois vocês vão aprender esse mol. Porque como as moléculas são muito pequenas, a massa é muito pequena, definiram um tal de um mol lá que é um número gigantesco, tá? Mas enfim, vamos pegar 1000 átomos. Será que se eu pegar 1000 átomos de hidrogênio e 1000 átomos de carbono, por exemplo, será que eles vão ter a mesma massa? O que você acha? Fala um sim ou não, pelo menos aí para mim. Acho que não, moça. Não vai, viu, né, Clara? Obrigado. Por que que não vai? Porque vocês estão ligados que os átomos, eles estão feitos, átomo significa indivisível, né? Do grego. A de negação e tomo parte. Por isso que você faz um exame chamado tomografia, certo? Grafia significa registro. Então, a tomografia é registro de partes, ou seja, registro de camadas. Então, quando a gente fala átomo, é porque no final do século XIX, quando já tinham essa ideia de partícula, mas não tinham um modelo atômico ainda muito lá, chamaram de átomo porque acharam que era a menor partícula que a gente tinha na matéria, né? Só que aí já descobriram depois que o átomo, na verdade, ele era feito de prótons, de nêutrons e de elétrons. Isso aí você já sabe, né? Sim, Então, sim. aí o nome átomo, então, já era. Continuou ali, mas
em termos da palavra, da origem da palavra, já acabou ficando errado. E mais para frente ainda, descobriram que o elétron, por enquanto, sim, ele é uma partícula elementar, ou seja, ele não tem divisão, tá? Mas os prótons e os elétrons, os nêutrons, eles são feitos por umas outras partículas chamadas quarks, certo? Enfim, quando eu pego, então, dois elementos diferentes lá da tabela periódica, eu vou pegar dois elementos que o que difere os elementos na tabela periódica, uma das características, ou pelo menos como eles são organizados ali, é o chamado número atômico, tá? E esse número atômico, ele vai depender da quantidade que ele vai ter de prótons, de elétrons e de nêutrons, certo? Então, os diferentes átomos, os diferentes elementos químicos que nós temos são feitos por diferentes quantidades dessas partículas. Então, eu não posso falar que a massa de um corpo ela é baseada na quantidade de matéria, entendeu? Porque se a gente pegar assim, uma pessoa, né? Eu, por exemplo, estou com um pouquinho mais do que 100 quilogramas, certo? Só que você pode ter outras várias pessoas com a mesma massa que eu, só que você pode ter um cara mais baixinho, mais gordinho. Você pode ter um cara bem mais alto que eu e mais magrelo. Você pode ter um cara que às vezes tem o mesmo tamanho que eu, mas o cara é bem mais forte que eu e não tem a barriga que eu tenho, por exemplo, certo? O que eu quero te falar é o seguinte: a gente tem, às vezes, para uma mesma massa, diferentes composições do corpo, certo? Se você pegar um rapaz com uma massa de 60 quilogramas e uma senhorita com uma massa de 60 quilogramas, a estrutura do corpo é muito diferente. Então, podem ter quantidades de matéria extremamente diferentes, beleza? Então, é isso que eu queria deixar um pouquinho claro com você, para você acabar não confundindo isso aí, beleza? Então, olha só, a massa de um corpo é a medida da inércia de um corpo. Você fala, nossa, moça, agora você facilitou um absurdo. Nós, calma, a gente vai ver as duas primeiras leis de Newton juntos, tá? Então, eu falei, eu vou te explicar como eu expliquei para minha filha ali, como é que era a questão de como a gente tem ali as leis de Newton. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente pode definir, então, essa primeira lei de Newton? A gente tem um primeiro enunciado, essa eu acredito que você saiba, um chamado enunciado informal. Como é que você fala a primeira lei da inércia, gente? A galera que já falou que já viu isso aí. Você coloca um negócio assim, não é? Ó, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento. Isso. Movimento tende a permanecer em movimento. A qualquer movimento ou não? MRU, né? Isso. Movimento retilíneo. Oi, acertei um acento. Uniforme. Por que tem que ser um movimento retilíneo uniforme? Porque é o único movimento em que a gente tem a velocidade vetorial constante. É o único movimento que eu te falei que a gente não tem aceleração, porque aí a gente não tem nem aceleração centrípeta e nem aceleração linear ou tangencial. Beleza? Sussa, tem aí? Tranquilo, moço. Então, tá bom. E aí, então, o segundo enunciado, ou chamado um enunciado mais formal, digamos assim, ó, enunciado, seria todo corpo livre de... Tá atrapalhando o cara cortando a grama aqui, gente? Se tiver, eu fecho a sacada aqui de novo. Pior que não, parece que seu microfone abafa o som que vem de fora. Ah, é? Então tá bom.
Então, todo corpo livre de forças externas mantém sua velocidade vetorial. Fechou? Beleza aí? Bom, eu vou te falar a segunda já. E aí depois a gente vai tudo para os exercícios, tá bom? Porque aí acho que eu explicando a segunda já para você, já vai ficar mais fácil de você entender a primeira também, principalmente por conta dessa massa, se é a medida da inércia. Depois que eu expliquei inércia para minha filha, que eu falei dessa tendência, né? Falei, o vestido ele não quer fazer a curva, então por isso que ele acaba abrindo. Por quê? Porque você vai o máximo possível, né? Para fora o quanto que dá disso aqui. Depois você acaba tendo que fazer a curva, não tem jeito. Só que essa velocidade, pode pegar meu pêndulo de novo. Só que essa velocidade que a gente vai ter, ó, é basicamente o seguinte. Então, é basicamente o seguinte, ó, galera. Aqui, o pêndulo está bem na vertical, certo? Se eu giro um pouquinho só, ele vai fazer um determinado ângulo. Se eu giro mais rápido, o ângulo é maior, certo? E quanto mais rápido eu for girando, mais perto o fio vai ficar da horizontal. Beleza? Ó, vou voltar a girar devagarzinho. Se eu giro devagarzinho, é um determinado ângulo. Por quê? Por causa dessa tendência que a pedra tem, em seguir uma trajetória retilínea, certo? Quanto mais rápida ela está, a gente viu a aceleração centrípeta semana passada. Lembra que a aceleração centrípeta é v² sobre r? Significa que quanto mais rápida ela está, eu preciso fazer mais força, porque eu tenho que ter uma aceleração maior para que ela faça a curva. Fica cada vez mais difícil eu segurar o barbante. Eu tenho que aplicar uma força cada vez maior. Beleza? Então, a questão é o seguinte. Aí eu fui explicar a inércia, minha esposa ficou louca da vida comigo, porque minha filha ficou, velho, tipo, uma semana. Andava no carro, ela falava assim, mamãe, aquele carro tem inércia? E eu tinha explicado para ela, eu falei, todo corpo tem inércia, filho. Ah, é, pai? Meu cabelo tem inércia? Tem. Essa boneca tem inércia, pai? Tem. Esse não sei o que ela tem inércia? Tem. Aí ela tava no carro, ela ficava olhando pela janelinha do carro. Aquele carro tem inércia, mãe? Tem. E aquele azul? Tem. E aquela árvore? Tem. E não sei, tem. Minha esposa falou que era o dia inteiro só falando tem. Andava, tem. Tem. Esse livro? Tem. Bom, beleza. Aí eu fui explicar para ela do que era essa tal dessa inércia e falar de massa, né? Por causa da inércia e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu acho que não está mais aqui em casa, porque ela já doou. Mas aí ela estava com uma Barbie, sabe? Bonequinha Barbie, magrelinha, levinha, tal, não sei o que, blá, blá. Eu vou ter que encurtar muito a história aqui, porque o rolê todo demorou tipo uns 15 minutos. Mas foi basicamente o seguinte, ela queria saber melhor o que era inércia, porque ela não estava entendendo e tudo mais, eu falei assim, põe a Barbie no chão. O rolê que eu vou ter que encurtar é porque, tipo assim, você imagina por uma menina de 5, 6 anos, a Barbie é a filha, né? Então é inconcebível você botar a sua filha no chão. Então eu já demorei um tanto para convencê-la a colocar a boneca no chão. Aí depois eu peguei e virei para ela e falei assim, chuta ela. Você imagina o tempo que eu demorei, né? Para convencer, a mamãe vai ficar brava. Eu falei, não, fica tudo certo. Mamãe, papai fala, calma, enfim. Beleza. Pegou e chutou a Barbie. Aí ela chutou, a Barbie foi, sei lá, tipo, 2 metros para frente, se foi muito. Aí ela tinha uma boneca da Mônica. Manja a Mônica?
a turma do Cascão, do Cebolinha, né? Ela pegou, e a Mônica era bem grandona, gorduchona e tal, não sei o que, uma boneca bem pesada. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, agora põe a Mônica no chão, filha. Antes de eu falar para ela, ela já virou e falou assim, papai, essa eu tenho que chutar mais forte, né? Falei, captou já a mensagem, beleza? Por quê? Quando você coloca um objeto no chão, ou um objeto qualquer, e você tenta mudar a velocidade dele, não é a inércia que vai fazer com que esse objeto tende a permanecer no chão? Tende a permanecer ali em repouso? Quanto maior a massa dele, a gente costuma falar no cotidiano erroneamente, falar que ele é mais pesado, né? Mas quanto maior a massa desse corpo, não vai ser mais difícil eu tirar ele do repouso? Está compreendendo ou não? Sim. Beleza? Sim. Significa o quê, então? Quanto maior for a massa de um corpo, é mais difícil eu mudar a velocidade dele. E mudar a velocidade dele é ir contra a inércia desse corpo. E a essa grandeza deram o nome de massa. Se a gente estivesse na sala agora, eu ia estar lá na frente, eu ia pegar, provavelmente ia estar com um tequinho de giz na mão, eu ia pegar um pedacinho de giz e ia jogar para você. Você ia pegar de boa, certo? Aí eu ia pegar minha apostila. Ia jogar para você. Você também ia pegar de boa, sim ou não? Aí eu ia pegar, sei lá, um apagador. Ia jogar para você. Beleza? Aí eu ia pegar uma carteira e jogar para você. Aí a galera já começa a dar risada. Qual é o problema de eu jogar a carteira, gente? Se eu joguei todos os outros corpinhos e foi tudo tranquilo. A massa já começa a aumentar, sim ou não? Por quê? A hora, vamos fazer um slow motion aqui, ó. A hora que eu jogo um lápis para você, você vai pegar esse lápis e vai parar o lápis. Você não vai pará-lo de boa? Parar esse lápis não significa diminuir a velocidade dele até zero. Para diminuir a velocidade dele, você não está indo contra isso aqui, ó. Você não está deixando com que ele mantenha a velocidade vetorial dele constante. Ou seja, se você está reduzindo a velocidade dele, você está provocando uma aceleração nele. Beleza? E para provocar essa aceleração, seria a mesma aceleração de você fazer no giz. Que mais que eu dei de exemplo? Depois do giz, a apostila, o apagador e a carteira. O problema é o quê? A massa da carteira já começa a aumentar muito, sim ou não? Beleza? Vamos supor que você pegou e conseguiu parar a carteira. Então tá bom, vou pegar o Igor e vou jogar para cima de você agora. Sacanagem. Ô, louco, professor. Achei que era eu que tava parando a cadeira. A carteira, na verdade. Sacou? Então eu vou pegar e vou jogar. Será que é fácil parar o Igor do mesmo jeito que é fácil parar um pedacinho de giz? Não é. Beleza? Por quê? Porque a massa do Igor é bem maior, então você tem uma inércia maior. Ou seja, você tem uma tendência maior em manter mais o movimento. Aí é o lance da boneca gorduchona. A boneca gorduchona, o que aconteceu com ela? Você tinha que provocar um movimento dela. A ideia dela foi em chutar a boneca com massa maior, fazendo com que ela chegasse no mesmo local, sim ou não? Ou seja, que ela percorresse a mesma distância. Então, eu teria que aplicar uma força maior para que ela saísse com a mesma velocidade que a outra saiu também. Porque do mesmo jeito que para você pegar o giz ou pegar o Igor, para jogar o Igor eu também não tenho que fazer muito mais força, porque a tendência do Igor em ficar paradinho ali, né, vai ser muito maior do que a tendência do giz. Sim ou não, gente? Tá ficando claro ou tá confundindo tudo aí? Tá indo, professor, tá indo. Tá indo. Então, a gente tem aqui, então, a segunda lei de Newton, certo? Chamado de princípio fundamental da dinâmica, certo? Então, a gente começa a entrar agora com essas leis de Newton nessa outra parte do nosso curso chamada de dinâmica. A gente, com o movimento circular, a gente encerrou aquela parte chamada de cinemática, que é o estudo dos movimentos,
e entramos... Alguém vê para mim, por favor, a página que começa o módulo 45, só para eu colocar aqui. O princípio fundamental da dinâmica. Esse tal desse princípio fundamental da dinâmica, vou deixar só um cantinhozinho. 171, moça. Obrigado, velho. Que a gente já está no módulo 45 aqui, então. Aí a gente já faz todos os exercícios, tá? Ele vai ser, então, o único que a gente vai ter uma equação aqui, tá? Então, a equação que a gente tem desse princípio fundamental da dinâmica é que, vamos lá, ênfase, colocar já a maneira vetorial bonitinha essa turma toda aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração. Já viu isso também ou não? Quem já viu isso? Faz favor, se manifesta no chat aí. Ninguém? Ah, eu acho que eu vi, mas não sei se foi na escola. Tá. Então, a gente vai ter, na verdade, aqui a gente pode chamar de um conceito que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que seria a força resultante. A gente já trabalhou com força resultante lá naquelas aulas de vetores e versores. Tá? Mas aí a gente vai ter esse conceitinho aqui. Rapidamente, então, o que é a força resultante? É eu pegar todas as forças que estão atuando no corpo, certo? Tem várias forças que estão atuando sobre você agora, que a gente vai reduzir para basicamente só duas, beleza? Mas se você estiver em repouso, significa que você não tem aceleração agora, pelo menos em relação à Terra, sim ou não? Consequentemente, a sua força resultante vai ser zero, beleza? Que também seria um exemplo que talvez daria para a gente dar um pouquinho melhor na sala, mas a gente compensa isso depois aqui. Então, vamos lá. Caras, se vocês acharam que era difícil definir o que era massa, definir força também não é um negócio fácil. Na verdade, nem tem muito uma definição muito bonitinha para força. Consegue ter uma ideia do que é força ou não? Cadê? Um chat aqui para você. Alguém? Não? Quem? Quer falar? Não. Me falaram aqui, deram um exemplinho aqui, ó. A pressão, ela é uma relação entre força e área, tá? Por exemplo, falaram aqui de pressão, ó, galera. Pra você ter uma ideia de pressão, seria basicamente o seguinte. Igor, o que você prefere? Que eu pise no seu pé com esse meu sapato aqui, certo? Tenho 100 quilogramas, 100 e pouquinho. A última vez que eu me pesei, eu acho que eu perdi um pouquinho. 100, vai. Ou que uma colega da sala, de 50 quilogramas, pise no seu pé com um salto alto, aquele salto agulha. O que você acha que vai doer menos? Ah, moça, sou muito seu fã, né? Gosto muito de você. Acho que eu vou com a primeira opção, cara. Exato. Por quê? Mesmo que eu te aplique uma força bem maior, mas eu vou aplicar numa área bem maior também. Isso que é a pressão. Beleza? Entendeu, Florzinha? Maravilha. Florzinha não é você não, viu, Igor? É a colega que está no chat aqui, que eu não sei se ela quer que Droga. Eu não sei se ela quer ser identificada. Então, era basicamente isso que estava falando. Beleza? A Florzinha que falou comigo no chat, outra ideia mais simples que você tem para ver seria basicamente o seguinte, mas aí eu estaria entrando talvez já na terceira lei de Newton. Você faz esse experimento aqui, ó, tá vendo o lápis? Pega um lápis, tá? E aí você vai segurar o lápis com o dedo, ó, ok? Com os dois dedos aqui. E sem querer furar o dedo, dá uma apertadinha. Qual dedo você acha que vai começar a doer primeiro? Você pode fazer, a galera que pegar a caneta, só tira a tampa da caneta, certo? A galera mais agressiva também pode pegar uma faca.
tá? Mas, enfim, que lado que vai começar a doer antes do dedo, gente? O lado da pontinha. Ponte aguda. Por quê? Mas a força é maior? Não, a força é a mesma. Ó. O lápis não está em repouso? Se o lápis está em repouso, significa, então, pelo que a gente acabou de ver, que a força resultante nele é zero. Significa que a força que eu estou fazendo de um lado é a mesma força que eu estou fazendo do outro. Beleza? Só que aí, então, onde eu tenho uma menor área, eu tenho maior pressão. Por isso que vai doer mais. E, ó, o dedinho que estava, ó, a pontinha aqui fica marcada, tá vendo? Beleza? A força, galera, a gente não consegue definir muito o que ela é. A gente consegue defini-la pelo que ela faz, certo? A força, ela é um agente físico que pode provocar alteração na velocidade de um corpo ou um corpo ou sua deformação. Como assim deformação? Assim, o que acabou de fazer no meu dedinho, certo? Ou eu aperto minha bochecha, dá uma olhada. Eu não mudo a minha velocidade apertando minha bochecha, sim ou não? Mas eu provoco uma deformação em mim, beleza? O que interessa para a gente, basicamente, é essa primeira parte aqui, ó, provocar uma alteração na velocidade. Por quê, galera? A alteração na velocidade é a aceleração, sim ou não? Quando eu tenho uma alteração na velocidade, e quando eu falo alteração na velocidade, novamente, a aceleração, perdão, a velocidade é uma grandeza vetorial, portanto, ela tem intensidade, ela tem módulo, ela tem intensidade, ela tem direção e ela tem sentido. Qualquer uma dessas três características, para eu mudar, eu tenho que ter uma aceleração. Sim ou não? Beleza? Eu posso simplesmente mudar a direção, foi o que a gente viu da aceleração centrípeta. Eu posso mudar simplesmente a intensidade, que eu tenho uma aceleração tangencial, ou eu posso mudar as duas, e aí a soma dessas duas nos dá aquela tal da aceleração resultante ou aceleração vetorial. Sim ou não, galera? Sim, moça. Beleza? Tá bom. Então, eu não coloquei muito as unidades aqui, né? Não coloquei a unidade de massa para a gente, vou colocar tudo aqui juntinho, tá bom? Então, quando a gente vai falar dessa equação aqui, ó, a gente tem, vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Então, a gente tem para a força, não precisa ser necessariamente a força resultante, pode ser só força. Vou deixar só aqui para a gente ter a massa aqui também. Deixa eu rapidinho aqui colocar entre colchetes. Colchetes. Ah, acho que não preciso, peraí. Ficou bom. Aqui em cima. Bom, porque quando a gente coloca entre colchetes é para a gente falar a unidade da grandeza, tá? Então, a gente vai representar a força por uma letra maiúscula N, que é o tal do Newton, beleza? Não posso escrever Newton com letra maiúscula, porque aí eu estou falando do sujeito propriamente dito, beleza? Ou eu coloco uma letra maiúscula, deixa eu diminuir tudo isso aqui, que não precisa ficar desse tamanho aqui, né? Tá? Ou eu coloco, então, com uma letra maiúscula, só o N, tá? E a massa no sistema internacional vai ser o quilograma. Beleza? E a aceleração que a gente já está acostumado, né? Metros por segundo ao quadrado. Fechou, galera? Tranquilo? Dúvidas?
Estava ali em cima. Ah, vi. Agora. Perdi. Alguma dúvida? Sugestão? Crítica? Reclamação? Pergunta, insulto, elogio, comentário, esclarecimento, observação? Fala aí. Tudo de boa? Me dá 2 exemplos, por favor, rapidão, antes da gente fazer os exercícios, que nós já estamos meio atrasados, já acabou a primeira aula até. Me dá uns exemplos de quando você sente a inércia do seu corpo atuando aí. Ou quando a gente poderia. Vou te direcionar um pouquinho mais a pergunta. Não é freio nem airbag a resposta, tá bom? Mas tem 2 coisas no seu carro, tem 2 equipamentos no seu carro que nos protegem contra a inércia do nosso corpo. Você sabe quais são? Caramba, sem ser freio e airbag? É. Aí, como já falou, o cinto de segurança. Por que a gente usa cinto de segurança, gente? Na verdade, a gente fala assim, você está usando o cinto? Na verdade, a gente torce para nunca usar o cinto, né? A gente posiciona, a gente coloca o cinto no devido lugar dele, mas a gente torce para não usar, sim ou não? Beleza? Então, um é o cinto de segurança. Por quê? Como é que funciona o cinto de segurança? Você está numa avenida a 70 km por hora, bateu o carro. Qual é a velocidade do seu corpo? 70 km por hora, certo? O que a gente espera quando a gente bate o carro a 70 km por hora ou mais, ou até um pouquinho menos assim ainda? Você quer sair voando, tipo super-homem, pela janela do carro? Não, mas é o que aconteceria eventualmente se você tivesse sem cinto, sim ou não? Galera que usa o ônibus, por que tem aquele monte de corrimãozinho lá no ônibus, você segurar? Exatamente por conta da inércia, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de andar de metrô em São Paulo. Alguém já foi lá para São Paulo andar de metrô? A aceleração do metrô é brutal, maluco. Certo? Então, você tem tanto a inércia do metrô começar a andar e você ficar parado, né? Parece que você vai para trás, mas na verdade não é que você está indo para trás, né? Você está paradinho ali, beleza? E a hora que o metrô começa a frear, a tua tendência é manter o movimento, beleza? O outro dispositivo que a gente tem no carro é aquele aqui atrás do banco, ó, o encosto de cabeça, certo? Por quê? O cinto de segurança te protege. O cinto de segurança te protege de você não ir para frente no caso de uma colisão frontal. Mas antes, uma galera que tinha os carros, tinha o banco da altura da minha cadeira aqui, ó, por exemplo, certo? Na década de 70, Fuscão, Corcel, as Brasília da vida, né? As Belina, o banco vinha até aqui. Aí você parava no semáforo, vinha um maluco atrás de você, não percebeu que você freou e dava um cutuco ali em você, certo? Batia, às vezes não fazia nada, mas o que acontecia? O carro ia para frente, o banco ia para frente, o cara fazia isso aqui, ó. Então, a cabeça, você está distraído, por inércia, a tua cabeça fica e o carro vai, certo? A galera aqui, só nesse movimento aqui, quebrava o pescoço. Morri. Uma batidinha de nada. Por isso que hoje a gente tem um encosto de cabeça ali. Beleza? Sim ou não? Beleza, moça. Então, eu falei nem do freio, nem do airbag. O freio, sim, lógico que você tem que controlar ali o tal do carro, né? Mas o airbag que nós vamos ver, ele não é só para a primeira lei de Newton, tá? O airbag, na verdade, ele está mais associado à segunda lei de Newton do que à primeira. Por quê? O airbag, ele amortece teu movimento, né? Nós vamos ver isso melhor na apostila 3 também, na hora que a gente vai falando de uma grande... Na apostila 4, na verdade. Quando a gente vai falando de uma grandeza chamada impulso, certo? Que seria basicamente o seguinte: quando eu jogo o giz para você, você pega o giz, você fica com a mão parada, sim ou não? Pegou o giz, beleza, tá, não sei o quê. Se eu jogasse um ovo cru para você, você ia pegar do mesmo jeito que você pega o giz? Com a mão parada? Não.
Não, né? Já fez aquelas gincanas lá, aquelas brincadeiras que tem que ficar um jogando ovo pro outro, alguma coisa assim. Às vezes só de sacanagem mesmo, né? Você jogar um ovo pro coleguinha lá. Por quê? A hora que você joga um ovo, alguém te jogar um ovo, você vai fazer o quê? Você vem com o ovo aqui, a hora que ele tá quase encostando na tua mão, você dá aquela acompanhada nele aqui, certo? Beleza? Porque a hora que você vai acompanhando aqui, o que que você faz? Você vai aplicar uma força menor do que se você ficasse parado aqui. Você aumenta o tempo de desaceleração do seu ovo. Se você aumenta o tempo, você diminui a aceleração. Se você diminui a aceleração, você está aplicando uma força menor no ovo, sacou? Você já fazia isso intuitivamente, né? Antes de saber leis de Newton. Fechou, meu povo? Tranquilo? Tranquilo, moço. Então tá bom. Adivinha a resposta, não leu o enunciado, adivinha a resposta do exercício 1? D. D? Não. Eu nem li, professor. Não, falando, não é para chutar as alternativas. Falei, adivinha, olha as alternativas, não enunciado. Ah, tá. Peraí. Ah, fácil, né? Pode ser a alternativa A, né? Inércia. Olha lá. Ai, meu computador hoje tá numa certeza pior que eu, velho. Até ele tá Ô, querendo. moço, a gente não vai ver a terceira lei de Newton? Vai, mas na apostila 3 só. Nossa, eu acho a mais interessante, cara. É, mas É a é que que é bom a gente mais me saber todas as pegou. primeiras. Uhum. A terceira lei de Newton é a história lindinha também que eu ensinei minha filha. Quando eu falei para ela, eu falei, lembra que o papai te ensinou isso, da primeira, você não falava, né, de primeira, segunda lei, ensinava o conteúdo básico. Eu falei, então, foi um mesmo moço que falou as três, tal, não sei o quê, blá, blá. Ele chamava Newton. Nossa, papai, que legal. Qualquer dia a gente pode ir na casa do tio Newton. Já ficou, entendeu as paradas, ficou íntima já. Olha lá. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permanecia em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Lembrando que nós estamos falando de Aristóteles, tipo, vai saber quantos mil anos atrás, né? Beleza? Olha lá. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado, com base na lei da inércia. Beleza? Porque ele falou aqui, ó, se o Aristóteles, o que estava errado, ele falou isso aqui, ó. Cessada a causa, que agora a gente sabe que é a chamada força, beleza? Ele falou que o corpo naturalmente entraria em repouso. O corpo naturalmente vai entrar em repouso? Não, o corpo que estiver em movimento, ele só vai entrar em repouso caso alguma força o force a entrar em repouso, beleza? Mas qual que era a ideia do Aristóteles? Meu, muito tempo antes ali da gente ter vários conceitos, é o que é mais natural na nossa cabeça, é um preconceito que a gente tem do seguinte: se você colocar um objeto no chão e chutar esse objeto ele vai se deslocar por alguns metros e vai parar, sim ou não? Isso não é que seja natural ou não seja natural. Por que que o objeto vai parar? Por causa do atrito, porque tem uma força contra o movimento dele. Beleza? Então, por isso que ele vai entrar numa questão no movimento retardado, mas não é que ele parou porque eu deixei de aplicar uma força nele, é porque tem um atrito. Beleza? Sim? Vou colocar aqui na mesma página, tá bom? E depois também você vai estudar, talvez fique mais fácil. Olha lá.
Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica. Nossa, gente do céu, hoje pior que eu não dormi tarde ontem não, hein? Tô meio abobado só mesmo. Que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que estão presas à Terra pareceriam estar sempre se movimentando do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que em 1632, às vezes a gente não tem a noção, né, mas dá uma olhada, são 90 anos de diferença aqui, né, certo? E 90 anos para a galera nessa época aqui, que eles tinham uma expectativa de vida muito mais baixa, né? Então, era muito tempo ali, ó. Baseando-se em suas experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando, assim, o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão do trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver movendo-se com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés, mesmo que a gente pegando a resistência do ar seja desprezível. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi, de novo, quem? A inércia, sim ou não, galera? Beleza? Você entendeu aqui a situação? Ó? O cara está falando o seguinte. Imagina que eu vou pegar um monte de coisa. Uma polêmica aqui. Mas seria basicamente o seguinte, ó. Vou pegar minha pedra mesmo. Só tomar cuidado para não soltar lá em cima do computador. A questão é, se eu soltar minha pedra aqui, ó, ela cai numa vertical. E se eu tivesse num vagão, se eu tivesse num carro, se eu tivesse num trem, e eu fizesse o mesmo esquema de soltar pedra, para mim, ela também não ia cair na vertical? Porque se eu tivesse num vagão ou num trem, num avião, ela estaria com a mesma velocidade que eu estaria e que o meio de transporte estaria, sim ou não? Beleza? Consequentemente, por inércia, ela tende a manter essa velocidade horizontal. Ok? Tranquilo aí? Não estou indo, hein? Achando que está tudo certo. Depois você me fala. Acho que pro próximo vai ficar apertadinho. Vamos criar outra parte aqui agora. Esse daqui eu não vou. Ele é um pouquinho mais confuso, mas eu não vou perder muito tempo aqui, porque isso aqui a gente vai discutir melhor na apostila 3. Beleza? Ele falou basicamente o seguinte, ó. Ele vai soltar uma bolota aqui, ó, por isso que ele chamou aqui, ó, nível de abandono da esfera. Quase que a gente viu lá na queda livre, só que aí ele vai soltar de um plano aqui, ó, certo? Essa bolota vai descer por esse plano inclinado, passa num plano horizontal e vai começar a subir aqui, ó. Beleza? Por isso que eu te falei, não vou perder muito tempo com isso aqui agora, vou te provar isso no terceiro bimestre, você pode me cobrar isso aqui. Ele quer saber o seguinte, ó, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, porque seria basicamente o seguinte, ó, se eu solto essa bolota daqui e eu tenho esse outro plano aqui, sem atrito e sem resistência do ar, essa bolota chegaria na mesma altura aqui, ó, galera, nesse mesmo nível aqui, mesmo que aqui esteja um pouquinho mais distante, mas o que me interessa é a altura, ok? Agora, e se esse plano, na verdade, ele for tirado e essa bolota puder permanecer na horizontal aqui? Quando que ela vai parar? Quando você acha? O mesmo dia que eu perguntar e todo mundo responder. Quando vai ser isso? Não sei, mas vai demorar bastante. Tipo isso, Florzinha. Obrigado. Nunca. Por quê? Por causa da inércia. Sacou?
A primeira lei da inércia na aula de física fala: a galera que fica quieta tende a permanecer quieta. Até que o Mussa consiga dar um choque online e esse povo comece a falar comigo. Beleza? Então, a questão é, se não tiver nada atrapalhando, nada para roubar a energia dessa nossa bolota, aí ela adquiriu uma velocidade, a tendência dela vai ser permanecer com a velocidade o resto da vida. Beleza? Então, qual alternativa será que a gente vai ter aqui? Para falar dela? Manterá sua velocidade constante, pois a força resultante sobre ela será nula. Olha lá. Fechou? Olha que rapidão. Um pouquinho só fora de ordem. Vou para o 5. Que é uma paradinha que a gente já falou, eu te mostrei um pouquinho já hoje. Depois a gente vai para os super-heróis. A galera vai querer viajar nos super-heróis, certo? Olha lá. Opa, coube aí. Ele falou assim, ó. Um objeto de pequenas dimensões gira sobre uma superfície plana e horizontal, em movimento circular uniforme, preso por um fio ideal a um ponto fixo O, conforme a figura abaixo. Você tem esse movimento, e a hora que ele estiver passando aqui pelo ponto P, ó, o fio foi rompido. Certo? Ó. Nesse movimento, o atrito e a resistência do ar são considerados desprezíveis. Considere que quando o objeto passa pelo ponto P da superfície, com velocidade escalar Vp, o fio se rompa e o objeto escape da trajetória circular. Alguns instantes após o rompimento do fio, o objeto passará pelo ponto. Para onde que esse cara vai, gente? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Lembra, se ele tem a velocidade é sempre tangente à trajetória, sim ou não? Então, ele vai ter essa velocidade aqui, ó, não é? Se ele tem esta velocidade aqui, a espessura, beleza? Então, aqui seria a velocidade em que ele está passando pelo ponto P. Consequentemente, por inércia, ele vai manter essa velocidade, beleza? Então, ele passa pelo ponto 3. Só que ele passa pelo ponto 3 com uma velocidade, olha o que ele colocou aqui, ó, maior do que o módulo que ele tinha antes lá no pontinho P ou igual ao que ele tinha no ponto P? Vai ser uma velocidade igual, sim ou não? Porque por inércia, já que a gente desprezou o atrito e a resistência do ar, ele vai manter constante essa velocidade. Então, ele tem que ter uma velocidade, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, ou seja, ele vai manter o tal do movimento retilíneo e uniforme. Sim ou não? Fala comigo. Sim. Ok, Mussa. Obrigado. Ô, Mussa, te perguntar. Essa matéria, quando eu vi esse exercício, eu lembrei de um módulo que eu acho que foi o Weber que deu. Eu não sei, eu não vou saber te falar o nome exato. Mas é aquela que os exercícios, a maioria mostrava aviões despejando uma carga. Sim, mostrava trajetória, módulo 10. Trajetória, isso. É correto, por exemplo, num exercício desse como 5, eu tentar associar esse pensamento de trajetória para chegar à conclusão que passaria pelo ponto 3? É que, na verdade, os módulos 8, 9 e 10, eles chamavam princípio, como que era? Conceitos básicos de cinemática, alguma coisa assim. E aí um deles era a tal da trajetória, que a gente tinha aqueles conceitos que eram relativos. Se o objeto é um ponto material, corpo extenso, se ele estava em repouso, se ele estava em movimento, e a trajetória, tá? Então, é isso que mudava algumas coisinhas aqui. A questão é, quando a gente estava estudando a trajetória, num exemplo do exercício, quando ele fala que um avião solta uma bomba, e você está lá no chão, vendo o avião passar ali na frente, e você está vendo a bomba fazer isso, para você a bomba faz uma trajetória parabólica. Para o piloto, para quem quer que esteja dentro do avião, a bomba faz uma trajetória vertical. A questão é, por que a bomba faz uma trajetória vertical em relação ao avião?
porque ela mantém a velocidade horizontal do avião. Por quê? Por causa da inércia. Entendeu? Sim, sim. Beleza? Então, um é o que acontece, e o outro agora você está entendendo o porquê que acontece. Beleza? Beleza. Obrigado, Mussa. Nada, cara. Só separar as alternativas aqui, senão vai ficar muito repetitivo. Olha lá. As leis de Newton descrevem os movimentos que podemos executar cotidianamente, tais como andar, correr, saltar, bem como o fato de, usando máquinas, por exemplo, aviões, poder voar. As histórias em quadrinhos estão cheias de super-heróis com poderes incríveis associados a um ato de voar, como, por exemplo, o Super-Homem e o Homem de Ferro, representados na figura abaixo. Esses dois super-heróis conseguem voar. Entretanto, olha lá, o Homem de Ferro viola a lei da inércia por usar propulsores para voar? Sim ou não? Não, né? Ele usa propulsor exatamente por respeitar a lei da inércia, sim ou não? Que ele tinha que, para alterar a velocidade dele, ele tem que ter alguma força atuando nele, sim ou não? O super-homem viola a lei da ação e reação? Deixa para lá, porque a gente não viu ação e reação ainda, é a terceira lei de Newton. Alternativa C. O Homem de Ferro viola também a ação e reação. A gente não falou ainda. Deixa para lá. D. O super-homem viola a lei da inércia por não usar propulsores para voar. Certo? Sim ou não? Por quê? O super-homem não fica mudando para um lado para o outro? Baseado em que ele consegue mudar a direção da velocidade dele? Se você estiver indo para um lado, quiser ir para um outro, aqui, você está indo reto, você quer fazer isso aqui, você quer virar. Você não precisa de uma força para fazer você virar? Ele vira apoiado em quê? Nada. É ele que acaba violando. Beleza? Então, não o Homem de Ferro. Sim ou não, meu povo? Sim, Mussa. Então, então, vamos ao próximo módulo, por gentileza. Aqui. 45. Exercícios começam na página 174. Quer aqueles 2 minutinhos só para respirar ou não? Tem 4 exercícios aqui só, a gente tem um pouquinho mais de 20, né? Um pouquinho menos de meia hora. Tá precisando aí? Dá para seguir? Vai de você, Mussa. Se você achar que vai dar tempo, né? Se não for te atrasar. Não, acho que não. Para a gente discutir mais. Aqui eu não paro de falar, né? Se a gente não parar, eu vou falar o tempo inteiro de qualquer jeito. Só vocês, às vezes, estão precisando dar um sosseguinho, a gente dá. Senão... Pega uma água, faz um xixi lá, enquanto eu vou... pelo menos eu vou colocando os exercícios aqui, então. Aí você dá um sossego, eu também paro de falar um minutinho só. Beleza. Mas nem vou por música.
Então vamos, galera. Vamos lá. Vou salvar aqui. Bom, o cara falou assim, ó. A figura a seguir mostra um caminhão que está movendo-se em uma estrada plana e horizontal, uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Fixo à carroceria do caminhão há um plano inclinado no qual está apoiado um pequeno bloco em repouso em relação ao caminhão. Dos segmentos orientados desenhados, o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre esse bloco é... O cara já começou tumultuando a vida aqui. Ele quis tentar te pegar com uma questão do bloco ser inclinado e tudo mais e blá, blá. O que a gente tem que ver aqui, galera? A gente tem que ver isso aqui, ó. A força resultante. Ela é o produto da massa pela aceleração. Como massa é uma grandeza escalar, aí a gente vai ter que ver coisas que a gente viu de vetores, que você viu uma parte com o Eber, se não me engano, uma parte comigo. A questão é, como massa é uma grandeza escalar e a aceleração é vetorial, e, consequentemente, a força resultante também vai ser vetorial, nós vamos ter o seguinte, a gente tem que a aceleração sofrida por um corpo com caixa alta sempre terá a mesma direção e mesmo sentido da força resultante que atua nele. Então, o que a gente tinha falado? Você pode ter várias forças que estão atuando sobre você agora. A força resultante vai ser a somatória delas todas, beleza? Independentemente de quantas forças você tiver, você não tem uma aceleração horizontal para a direita, nesse caso? Então, para onde que tem que estar a força? Horizontal para a direita. Beleza? Isso porque ele quer a força resultante, olha lá, resultante das forças, vai ser a número 4. Ah, moça, mas e se ele tivesse pedindo a força que o bloco faz? Pode ser. E se ele tivesse pedindo a força de atrito? Aí a gente teria outras, beleza? São outras análises que nós vamos aprender na terceira apostila. Beleza? Depois que a gente tiver um pouquinho mais craque, já, acho que módulo 49 e 50, se não me engano, são questão de terceira lei de Newton, ou é só 49, e aí depois a gente tem uns 5, 6 módulos só de aplicação disso daí. Nós vamos ficar um tempão sem falar de teoria e só fazendo exercício depois que a gente estudar a terceira lei de Newton. Mas, por enquanto, a gente está vendo só a força resultante. Sim ou não? Beleza? Alguma dúvida? Sugestão? Crítica, reclamação, pergunta, psicologia, comentário, esclarecimento, observação? Eu fiquei quietinho aqui. Assim de boa. Tá almoçando já, moça? Não, um pedacinho de bolo. Por isso que eu estava com uma faca aqui, a hora que eu mostrei da pressão. Sim. Normalmente, eu chego da escola correndo, minha esposa deixa um negocinho pronto para mim, eu já esqueceu, teve que sair. Aí eu arrumei esse bolo. Ó. Ó o airbag. Já leu? Ó. Ops.
fazendo graficamente aqui o que eu te expliquei do airbag, ó. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, o fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. Os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração pelo tempo. E aí, então, para cada gráfico aqui, ó, você vê na legendinha, você vê qual gráfico, qual cinto que era. Beleza? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, vamos lá. De novo, se a gente pegar a equaçãozinha aqui, ó. Deixa eu escrever agora o que eu já te falei, mas eu não escrevi ainda. A gente tem lá que força é igual a massa vezes a aceleração. A hora que a gente estiver fazendo continhas, para continhas a gente não pega a parte, o vetor, né? A gente representa simplesmente assim, né? A gente tira a parte vetorial e fica com isso aqui. Aí a gente viu o que, galera? O que a gente já sabe aqui, ó? Que a aceleração a gente pode trocar por quem? Por ΔV sobre ΔT. Beleza? Então, repara aqui, ó, que o cara falou no enunciado. O seguinte, ó. Os parâmetros como massa e velocidades imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos. Ou seja, todo mundo teve a mesma massa e o mesmo ΔV, sim ou não? Quem que está sendo o fator importante aqui, então, para o nosso exercício? O tempo, certo? Você não quer quem não tenha, ou minimamente quem tenha um menor risco de provocar uma lesão interna. Para você ter menos risco de lesão interna, significa que você quer que o cinto aplique uma força menor, sim ou não? Para eu ter uma força menor, eu vou ter que ter um ΔT maior ou menor, galera? Fala enquanto eu... Tenho certeza que enquanto eu falo, vocês também contam. Maior, moço? É o denominador, sim ou não? Eu aumento o denominador, eu diminuo o resultado da minha fração, da minha continha. Aí você tem que olhar no gráfico. Qual desses 5 gráficos aí, os 5 representam maior tempo? O cinto 4? Perfeito. Certo? Ele é o que está mais distribuído no tempo, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Só que tem uma treta aí. Qual que você acha que é a treta? Se a gente só analisar pelo que eu te falei aqui. Lembra que eu te falei a questão do airbag? O airbag é nesse esquema, certo? O airbag ele quer aumentar o tempo aqui, beleza? Só que antes da gente fazer essa distribuição aqui, ó, para essa equação, se a gente pensasse só nessa equação aqui, ó, antes, tá? Por causa do seguinte, qual que é a treta do cinto 4 que você falou aqui, ó? O cinto 4 é o de azulzinho aqui, ó, para a galera que não tá vendo. Ele fez isso aqui, não fez, ó?
Só para dar um destaque monstro ali, ó. Só que aí, olha o valor máximo da aceleração que ele chegou. Certo? O cinto 2, ele teve um tempo um pouquinho menor, mas ele foi mais uniforme, tá vendo? Você consegue ver que o cinto 2, ele teve uma aceleração menor, mesmo que seja num tempo menor, mas ela foi, digamos, mais uniforme. Tá entendendo ou não? Confundiu tudo a parada aí agora. Sim. Sobre o cinto 2, sim. Então, porque aí quando eu vou pegar, então, a força máxima, porque aonde que está o risco de eu sofrer uma lesão? Nesse instante, nesse instante, nesse instante, nesse instante, nesse instante. Por quê? Porque é quando o cinto está aplicando a maior força em mim, sim ou não? Então, eu não tenho que ver só o tempo, eu tenho que ver qual é a maior força, o quando que ele aplica essa maior força em mim, certo? Então, se eu quero a menor força possível, eu tenho que ver também qual foi o que me aplicou a menor valor de aceleração, sacou? E aí que é a pegadinha do exercício. Nesse caso aqui, então, a gente teria que o menor risco seria o 2, não o 4. Entendeu? Ficou com raiva de mim. Olha, ficou com raiva. Não, tô bonzinho. Tô querendo te alertar. Acho que deu para pegar, sim, moça. Mas nessa aula a gente associou bastante força e aceleração, né? É. Aí que era a questão da pegadinha ali com a questão do tempo. Vamos lá. Isso também da Unesp. Olha lá. O garçom deve levar um copo com água apoiado em uma bandeja plana e mantida na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo. O copo com massa total de 0,4 kg parte do repouso e descreve um movimento retilíneo e acelerado em relação ao solo, em um plano horizontal e com uma aceleração constante. Em um intervalo de tempo de 0,8 segundos, o garçom move o copo por uma distância de 1,6 metros. Desprezando a resistência do ar, o módulo da força de atrito devido à interação com a bandeja que atua no copo nesse intervalo de tempo é igual a... Não se preocupa com a representação aqui agora. Força de atrito nós vamos representar assim, ó, um F minúsculo e um AT, certo? Mas isso sou eu. Tem gente que representa F maiúsculo com AT, tem gente que representa força de atrito com A maiúsculo, tem gente que representa só um FA. Fique em paz. A questão é, o que você teria que saber nesse caso aqui? Que a força de atrito vai ser a força resultante, beleza? Então, neste caso aqui, a gente vai ver tudo isso mais detalhado na apostila 3, não fica preocupado com isso agora, tá? A questão é, força resultante não é igual a massa vezes a aceleração? A massa a gente tem. Ele deu lá para a gente que a massa é de 0,4 kg. Vamos colocar os dados aqui, ó. Vou levar isso aqui um pouquinho para o lado. Ó, a gente tem que a massa do copo é 0,4 kg. Ele parte do repouso, portanto, a velocidade inicial é 0. E aí, num ΔT de 0,8 segundos, ele percorreu um ΔS de 1,6 metro. Opa, olha o move aí de novo, ó, que tem a ver com aceleração. Beleza? A aceleração, galera, ela vai ser o elo que a gente tem entre essa parte da dinâmica e o move. E vai aparecer um monte de exercício. Um monte de exercício que vai ser isso. Tem hora que ele vai dar os dados da dinâmica, ou seja, força, massa, e vai pedir alguma coisa lá do move, da cinemática. E tem hora que exercício, que nem esse que ele deu os dados do move para a gente ir para a dinâmica. Lembra sempre o seguinte, o elo é a aceleração, ou seja, a aceleração é a primeira coisa que você vai ter que achar. Beleza? Então, como é que nós vamos achar a aceleração, galera? A gente tem que a velocidade inicial é 0, a gente tem um ΔS e a gente tem um ΔT. Como que a gente pode achar a aceleração? Qual a equação? Vou agilizar que está acabando a nossa aula. Vamos tentar o deslocamento? VVatt? O VVatt você não tem a velocidade final. Ah, verdade.
Tá? Daria para você, aquele lance que eu falei, não fica bitolado em uma coisa. Aí você fala assim, não, eu quero usar o VVOAT. V igual a V0 mais AT. Ups, não tenho a velocidade final. Como é que eu acho? Por velocidade média. Delta S sobre delta T é V mais V0 sobre 2. Certo? Acha aqui a velocidade final, joga no VVOAT, depois você joga, aí você já acha a aceleração. É um jeito. Mas um jeito que acho que dá para a gente fazer uma continha só, seria isso aqui, ó. O delta S 1,6, a velocidade inicial é 0, então 0 vezes o tempo aqui, ó, já era. Vai ficar metade. A aceleração é o que eu quero e o tempo é 0,8 ao quadrado, certo? Aí tem uma galera que já arrepia de ver um 0,8 ao quadrado. Nossa, isso é muito difícil. Relaxa, bem. Ó, 1,6 vai ser igual a meio vezes a aceleração. 0,8 ao quadrado não é 0,8 vezes 0,8? Multiplica assim. E aí se simplifica, ó. 0,8 com 1,6, aqui fica 2, ó. Certo? Aí metade de 0,8 é 0,4. Aí você passa o 0,4 dividindo, vai ficar 2 dividido por 0,4. É a mesma coisa que 20 dividido por 4. Essa aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Mas se você fizer 0,8 ao quadrado, vai dar 0,64, dividido por 2 é 0,32, 1,6 dividido por 0,32. Dá o mesmo 5 aí. Beleza? E aí vai ficar, então, que a força de atrito vai ficar a massa do copo, que é 0,4, vezes a aceleração, que é 5. Portanto, essa força de atrito é de 5 newtons. Tirando o zoom para você copiar tudo aí. Fechou? Uma dúvida? Sugestão? Crítica? Reclamação? Pergunta? Estudo, comentário? Observação? Vamos para o último rapidão, que vai acabar nosso horário aqui já. Ó, de novo, ó, mesmo esqueminha. Partindo do repouso. Ó. Olha, escreve. Está travando demais. Um carro de Fórmula 1 atingiu a velocidade escalar de 180 km por hora após percorrer 120 metros em uma pista reta e horizontal com aceleração constante. Considerando-se que a massa do carro era 720 kg, a intensidade média da força resultante no carro nesse movimento foi de... Sacou que é a mesma coisa? Ó, não está escrevendo, não está fazendo nada. Trava meu computador. Vocês estão ainda aí? Estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Que raiva. Então, vamos lá, galera. O que nós vamos ter que fazer aqui? Mesmo esqueminha, mesmo esquema, tá? Você vai partir do repouso. Vai me acompanhando, vai escrevendo aí, ó. Os 180 km por hora, deixa eu ver se escrever aqui, se eu consigo, assim. Não, nem nada ele está deixando eu fazer. Aqui acho que foi agora. Deixa eu ver se foi correto. Não é problema da caneta, porque eu troquei a pilha dela esses dias aí. Então, velocidade inicial é 0. Velocidade final, 180 km por hora, são 50 metros por segundo. Beleza? Aí ele percorreu um delta S de 120 metros. E ele tem uma massa de 720 quilogramas. Beleza? Então, o que você vai ter que fazer agora? A diferença é que a gente não tem o tempo, beleza? Se a gente não tem o tempo, o que nós vamos ter que fazer aqui agora? Qual a equação? Torricelli. Vamos ver se vamos. Então, não voltou minha caneta. Deixou eu mudar ali, porque ele não está escrevendo. Usa o Torricelli aí, galera. Vai fazendo. Vou ditando.
V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Ó, aqui ele funciona a caneta, mas não deixa eu escrever. Eu vou pôr aqui para você, galera, senão vai acabar nosso tempo e para eu começar a aula 5 segundos também vai zoar. Ó, so sorry, pelo menos você vê aqui. Tem que reiniciar o computador antes de começar a última aula aqui agora. Os 180 km por hora, então, a gente já colocou 50 metros por segundo, tá? Você vai fazer o Torricelli aqui, você vai achar a aceleração, só que vai dar um número bem escroto de equação de aceleração aqui, tá? Ó, mas você mantém isso aqui, 250 sobre 24, porque depois aqui, ó, o 24, ó, você vai simplificar com 720, tá vendo? Vai dar 30, beleza? E aí o 30 vezes 250, que daria 7.500, vai dar 7,5 vezes 10 ao cubo. Beleza? Sussa? Tranquilo? Muito trash? Deixa eu parar aqui já de gravar.